Olha aí, meu Fala, amigo. Marcelo. Tudo bom? Bem, e você, meu amigo? Tudo ótimo. Que Um bom. prazer recebê-lo. Prazer é Fico meu. feliz que você tenha aceito o convite para falar sobre isso, Que bom. sobre gestão, sobre gráfica. Nós dois somos apaixonados por gráfica, a gente É, brinca que corre tinta nas veias, isso né? é uma coisa que tá no sangue, eu digo, né? Tá no sangue, não tem como fugir disso, né? Para onde Tá vai, no sangue. gráfica tá envolvido. Exatamente, né? Então, meu amigo, conta um pouco quem é o Félix, de onde, qual foi a sua trajetória, como é que você chegou até aqui? A, a trajetória já é um pouquinho longa, né? Eu comecei no ramo gráfico aí meados de 95. Quando eu saí do norte do Paraná, fui para Joinville trabalhar num birô de fotolito, né? Hoje, quando a gente fala birô de fotolito, virou dos primórdios, né? Nós já somos É, quase que dinossauros. E daí de lá passei a trabalhar em gráfica, trabalhei em editora. E em 1998 eu descobri uma gráfica aqui de Curitiba e falei, eu quero trabalhar nesse lugar aí. E vim para cá, saí de lá, vim para cá e de 99, de 2000 para cá, fiz história, criei raízes aqui em Curitiba, né? Eu já trabalhei em aham, gráfica, já trabalhei em editora aqui, já trabalhei em agência, em agência de publicidade, são, lembro disso. nossa, são coisas totalmente diferentes, né? Apesar de estar envolvido, né, com gráfica, Mas, são coisas mas o bom é que diferentes. daí você conhece o outro lado, né? Sim, sim. Você, Eu, você o acaba outro, tendo, oi? você acaba tendo uma visão mais completa de todo o processo, né? Porque É, você acabou vendo o processo como cliente e como fornecedor. Eu acho que exato. isso agrega. Isso. Isso faz uma diferença muito grande, porque eu vi ser a cliente depois. Então já tinha ideia, já conhecia o ramo, já sabia o que podia ser feito, o que não podia ser feito, como poderia ser feito, né? Isso é um Uhum, grande diferencial, né? Isso aham, dá uma base para ganhar no sentido de, vamos dizer assim, não de economia, de custo, também, mas o grande fator de ter trabalhado antes como fornecedor é que o fato de aham, conhecer, você tem uma qualidade, você já sabe aonde você quer, o que você quer. Essa é, eu acho que é um aham, grande diferencial aí. E daí, daqui eu ainda, é, em 2018, trabalhei numa gráfica em Santa Catarina, voltei para Santa Catarina, trabalhei lá por mais um tempo, voltei para cá aham. novamente e agora estou por aqui. Tá. Eu queria ajudar o pessoal a entender um pouco mais da tua experiência, só para perceberem a variedade de métodos de impressão que você já trabalhou. Então, você já trabalhou com impressão de etiquetas para roupas, você já trabalhou em impressão editorial, comercial, né? Comercial, Você trabalhou Flexo, na agência, já Flexo, trabalhei impressão, né? Já trabalhei em dois momentos com Flexo, serigrafia, aham, é, daí a gente já trabalhei com promocional, então já trabalhei aí no editorial, além do comercial, aham, comercial, editorial. Praticamente tudo que envolve, né, a questão da gráfica e impressão, acabei estando envolvido, né? certo, né? Muito bacana. Félix, eu tenho falado muito em gestão, né? Uhum. E nessa época de crise, e a indústria gráfica já passou aí por diversas crises, né? O que você acha que diferencia esta crise das anteriores? O que a gente consegue ver de diferente aí? Bom, em primeiro lugar que dá para ver, que a gente pode sentir,
é que essa crise ela está nos fazendo ter uma oportunidade que outras não nos deram, né? Pelo fato do home office ser agora muito natural. Não era tão natural quanto está sendo agora, né? Mas Uhum. o home office ele está fazendo com que a gente produza conteúdo com conteúdo. Sim, Porque você tem produção de grandes conteúdos, né? De muito conteúdo, mas não com tanto sim, conteúdo dentro, com quanta coisa boa, com qualidade, né? A gente vê aí, você senta diante do seu computador, ou no celular, no tablet, né? Você vê dezenas de conteúdos sendo diariamente publicado. Mas o que eu estou vendo é que a gente está compartilhando a nossa paixão, está compartilhando aquilo que a gente gosta de fazer. E isso traz um conteúdo de qualidade, né? Essa é uma das primeiras coisas que eu vejo que essa crise nos traz. Segundo lugar, é em relação à indústria gráfica, né? Não gráfica, mas indústria gráfica. Que a gráfica, eu acredito que dos anos mais ou menos 2002 para cá, ela se tornou uma grande indústria mesmo, né? Primeiro que nós tivemos uma crise aí entre 2000 e... Eu fiz um levantamento aqui rapidinho do meu histórico em gráfico de lembranças. Entre 2000 e 2002, a gente teve aí problemas de economia, né, com crises que tivemos aqui na Argentina, que nos afetou. O mercado gráfico teve uma queda, porque a gente é dependente devido à globalização de mercado externo. Nós tivemos problemas também, porque nós tivemos o excesso do proveito da nova economia, porque a economia deu uma guinada a partir do ano 2000. A gente teve abertura do mercado no sentido de compra de máquinas. Eu me lembro que no passado, para se comprar uma máquina de impressão, era muito difícil. A gente vê que as coisas, a partir do ano 2000, ela teve uma abertura, o mercado gráfico muito grande para a compra de equipamento. Então, nós tivemos uma explosão, de certa forma, no mercado gráfico. Dezenas de gráficas sim. acabaram abrindo, né? E essa explosão do mercado, estou falando do ramo gráfico, mas, de forma geral, o mercado se expandiu muito, né? E isso fez com que a economia tivesse um excesso. A gente teve uma crise aí. Depois nós tivemos, em 2008, uma recessão nos Estados Unidos que refletiu muito grande para a gente. O mercado retraiu muito. A gente vê que não é uma crise gerada dentro do nosso país como agora. Hoje a gente está vivendo uma crise que ela é gerada, apesar de ter vindo essa questão do vírus de fora, mas é uma crise gerada para nós, aqui por nós. Porque nós estamos limitados agora. A gente está com o capital humano em risco. E é Uhum. isso que faz a diferença, né, nessa crise das outras. O capital humano agora está em risco. Antes, o risco ele era muito mais econômico, agora não, agora o capital humano coloca em risco no sentido de ter a vida pode ser perdida, né? Apesar Sim, de todo mundo dizer que os mais jovens e tal, mas independente disso, nem a gente não pode prever, de certa forma a gente não pode se arriscar. Então, para a indústria gráfica, eu acho que o grande impacto é a perda do capital humano nessa crise. Porque as outras, a gente não certo. teve tanta perda de capital humano quanto agora. Porque algumas empresas precisam, já vi, né, já tive contato com algumas gráficas aqui da minha região e de Santa Catarina, e também de São Paulo, conversei hoje com São Paulo, que algumas gráficas demitiram pessoas. Isso é perda de capital humano no sentido de que acabou. O mercado retraiu e não há necessidade. Então, precisa diminuir o custo fixo. É a primeira coisa que acontece neste momento, né? Uhum. Bem, e nessa época em que a gente está justamente com toda essa dificuldade, em crise, eu tenho falado muito em gestão. Eu sempre falei muito sobre gestão, mesmo quando a gente se encontrou em empresas, a gente acabava sempre discutindo muito a questão do negócio em si, o quanto é válido, né? E essa sua visão sempre de gestão dentro do processo gráfico, eu acho que acrescenta muito. Justamente, até como você trouxe essa ideia de outras crises que nós tivemos, né? Uhum. E gostei muito da posição sobre a questão do capital humano, porque é Uhum. complicado, às vezes você perde o capital humano, isso é a questão mais difícil de você repor, Sem né? dúvida.
Porque muitas vezes a hora que você dispensou alguém, essa pessoa vai procurar alternativas e acaba escapulindo entre os dedos. E você já não tem mais. Né? Não é uma questão de, eu vou demitir e daqui a pouco eu trago ele de volta. Pode ser que não. Pode ser que não. E às vezes peças-chave que fazem diferença no processo. Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de gestão, principalmente em época de crise, que é uma necessidade reduzir o quadro, e depois quando há uma recuperação mais para frente, além de você perder no sentido de que não pode contratar porque a pessoa está num novo desafio, digamos assim, conseguiu se recolocar no mercado, está novamente, o capital financeiro já não permite mais contratar no mesmo custo. E vamos ser sinceros, a gente precisa se valorizar, então nem sempre todos aceitam voltar com ganhos menores, porque há uma possibilidade de ganhos maiores, então a gente perde também por isso. O grande risco de quando você perde esse capital é que para formar novo capital também é muito difícil. No sentido de, por exemplo, assim, a experiência... É muito caro e leva tempo. Leva tempo. Por exemplo, uma coisa que parece boba, né? Mas vamos pegar aqui, recentemente, nas 2 últimas empresas que eu passei, nós precisávamos fazer uma contratação. E me deram, teu custo é esse aqui, você tem que trabalhar dentro desse custo. A gente vai procurar profissional dentro do custo e fiz dezenas de entrevistas. E quando a gente fala de formar, é interessante que pessoas que acabaram de sair de suas faculdades de produção, pessoal que se formou no Senai, né, no curso de produção gráfica, a minha pergunta foi, qual foi o teu último tema na tua última grade? As pessoas não sabem, não lembram. Então, a formação nesse aspecto é muito difícil, né? O Juliano aí, grande parceiro nosso, também está aí, acabou de entrar, né? Já vi aí o pessoal, né? A Gessimê, a dona Ana Maria. Essa questão, né? O Juliano aqui, a gente trabalhou muito tempo junto, e uma das nossas discussões sempre foi essa questão do capital mesmo, no sentido de formação. Você quer ver um exemplo? Nas feiras, quando você vai para a feira, você vai para uma feira, a gente teve, agora futuramente vai ter a FESPA aí, estava vendo, né? Em setembro ela já está com data definida. Isso, já estava vendo. Eu tenho acompanhado as lives de vocês, vi o Alexandre Kise falando sobre a FESPA, já vi a grade dela. E quando você vai para a feira, o que você vê na feira são os administradores, são os donos da empresa. A gente vê muito pouco operacional dentro de uma feira. No caso vamos pegar aqui a Expo Print, né, que é voltada para o mercado gráfico, analógico, digamos assim. O que a gente vê lá? A gente vê muito empresário. Mas a mão de obra, o cara que está na mão, porque ele não tem tanta formação para entender essas coisas. E é isso que eu me refiro. Formar o capital humano no sentido de conhecimento gráfico, hoje já é escasso. Sim. Quando a gente fala em gestão, e eu normalmente cito que nós tínhamos antes as artes gráficas e agora a gente tem a indústria gráfica. Né? E quando a gente fala em indústria, a gente está falando em métodos de gestão. Isso. E as nossas conversas normalmente foram assim, ótimo, eu tenho um determinado problema, tenho uma determinada situação dentro de uma gráfica, e aí a gente vai ver, por exemplo, situações que acontecem dentro do negócio, e a gente se depara com uma série de ralos abertos que podem escoar o dinheiro. Né? E a gente estava falando no capital humano, mas também tem muita coisa que a gente acaba tendo que resolver antes. Né? O que você fala aí de mudança de artes gráficas para a indústria gráfica? Você acha que realmente o colaborador ele entendeu essa mudança? Ele conseguiu perceber que isso realmente mudou? Ou ele continua pensando como artes gráficas lá, que é um processo que, vamos fazer do jeito que der?
Depois tem uma pergunta aí do Adriano. A gente vai respondendo perguntas de vocês, a gente vai colocar no ar. Vão colocando perguntas que a gente vai responder. Tá? Primeiro, eu entrei em gráfica na época das artes gráficas, né? Por exemplo, onde as artes gráficas eram muito, vamos dizer assim, do primórdio mesmo. Eu fazia retoque fotolito, né? Pegava lá o contafio e via, cara, isso é coisa antiga. Quando você fala, meu, retoque, só os nossos amigos mais antigos vão se lembrar. Mas a grande diferença, o que tornou as artes gráficas em indústria gráfica, no meu ponto de vista, é a tecnologia. A tecnologia nos permitiu fazer o quê? Agilidade, ganho de produção, qualidade, uma série de coisas ela desenvolveu nisso. E o que tornou ela indústria? Porque a indústria é isso, é produção. Antigamente, só para você ter uma ideia, eu tive a oportunidade quando eu iniciei em gráfica, produzir uma caixa para Oxford. Aquela de caixa que vinha, uma caixa bem grande, que vinha os pratos de louça da Oxford, lá de Santa Catarina. Uhum. A produção daquela caixa, ela durava, em média, entre você ter os fotolitos e poder disponibilizar a chapa para a gráfica, uma semana. Hoje não, hoje é praticamente instantâneo, né? A gente estava vendo ali a tua conversa com como é que é o Robson, né? Sobre a questão de impressão direta, você mandar, ter workflow, tudo isso. Isso tudo tornou a arte gráfica industrial. E essa questão da gestão dentro disso, né? Abdec, filme Luz do Dia, scanner cilíndrico. Nossa, eu fui operador. Não, Santa Guida aí, ó. Eu fui operador do scanner, o Jumbo da Hell, né? Recebia cromos. Mas a questão da gestão hoje dentro da indústria gráfica, eu entendo da seguinte forma. A formação, ela é muito mais real hoje, no sentido de você ter possibilidade de ter conteúdo para você absorver, para você aprender, né? E ter o compartilhamento, porque também, antigamente, isso era muito focado numa área só, não era tão disseminado como é hoje. Quando a gente começa a falar em gráfica, né? A gente está vendo aqui, a gente já tem aí algumas pessoas já relembrando coisas, então está disseminado isso. E a gestão dentro da indústria gráfica, ela está voltada em dois aspectos, né? Primeiro que é a economia, porque a gráfica ela se tornou cara, né? O mercado, com o passar do tempo... As margens reduziram também, tudo, né? Nossa, hoje o budget é reduzido para tudo, né? Então, Sim. você vê que a margem ela é pequena. E você trazer a sua equipe, a gestão da equipe em si dentro da indústria, ela é complicada, porque eu vejo assim, nós, como seres humanos, somos resistentes a novidades. E a indústria gráfica está se reinventando diariamente, porque a tecnologia está avançando. Então, essa questão de gestão de equipe também é complicado. Teve um comentário aí que o profissional antes era mais valorizado, né? Mas eu vejo hoje uma possibilidade de crescimento do profissional realmente dentro da indústria gráfica muito maior do que antes, porque antes você nascia fotolitógrafo, você morria fotolitógrafo. Né? Hoje em dia você tem uma possibilidade de ascensão. Só que nos nossos tempos atuais, essa possibilidade de ascensão, ela passa diretamente por um esforço muito grande do colaborador de ascensão, de se formar, de se preparar, de fazer um curso a mais. E não só aquele curso, como o Adriano aí falou, que no Senai tem dificuldade de ter curso gráfico, mas isso normalmente para operador. Mas se você quer sair ali do operador, você faz uma graduação, você depois faz uma pós-graduação. Quer dizer, eu vejo hoje que essa indústria permitiu o profissional também crescer. Antes não tinha isso, você concorda? Não, concordo, sem dúvida. Também porque, assim, eu tenho vários tios e primos que são envolvidos na área gráfica, alguns se aposentaram. Eles iniciaram numa função e terminaram naquela função. Porque também tem uma questão assim,
O mercado mudou tanto, e nós, como seres humanos, também mudamos o nosso pensamento no sentido assim, a gente não fica esperando que a empresa nos valorize. Nós temos que correr atrás do que nós queremos, para a empresa Sim, nos valorizar. Eu comecei como operador. Hoje já trabalho hoje com minha carreira, fico, como se diz, carreira em Y, né? De operador para gestor. Então, mas isso depende muito da pessoa. Nós temos, poker. mas é sério. Eu conheço impressores que têm uma capacidade de gestão grande, mas não querem. Eu conheço pessoas, operadores, Tem isso. né? Porque tem medo, porque quando Não, nós e eles falamos. até preferem a posição sem a responsabilidade, Nossa, sem a tomada de decisão e sem o peso que isso acarreta, né? exato, exato. Porque a tomada de decisão, e principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo agora, ele é muito difícil. Numa crise anterior, eu precisei desligar funcionários e nós que estamos do outro lado da operação, ali na É gestão, uma das tarefas mais árduas a ser nossa, é feitas, né? muito difícil, Difíceis, porque né? você sabe que você não está desligando um funcionário, você está desligando uma família, né? Você está tirando a renda de uma família. Então, essa responsabilidade é uma das mais sérias. Ser gestor é E, muito sério. e já que a gente está falando em tudo isso, vamos entrar um pouco na questão de gestão especificamente, né? Uhum. Quando a gente fala em gestão, você já teve situações em gráficas em que você implementou determinados métodos, determinadas metodologias Isso. diferentes, buscando obter resultados. Uhum. É claro que você chegou e disse, eu vou fazer determinada ação, mas eu gostaria de salientar como é que você chegou nisso. Você teve que coletar dados antes, você teve Sim, que sim. levantar um cenário e fazer uma análise primeiro. Conta um Isso. pouco de uma situação como essa. Então, vamos pegar então aqui uma situação muito do nosso dia a dia. O gerenciamento de cores, por exemplo, né? Pra, você precisa coletar dados, né? Você está tendo ferramentas agora mais diferentes, mais ágeis. Eu comecei assim. Então, dentro de uma gráfica, eu peguei um densitômetro, simples, e fui coletar dados. Fui ver ganho de ponto, conversava com a impressão, qual era a dificuldade dele e tal. E você já vai, o que pode melhorar, o que é. Então, o diálogo entre áreas faz diferença. A coleta de dados, ela não é só números também, mas a experiência humana, no sentido de operação, determina muito de uma ferramenta que a gente não conhece. Por exemplo, eu era operador de pré-impressão, e eu precisava Uhum. trabalhar para melhorar a impressão. Eu não conhecia de impressão. Então, vivia na máquina, né? Tive grandes embates, os gestores ficavam bravos. Cara, você não sai da máquina, sai de lá, deixa os caras trabalhar. Era uma guerra, né? Porque, tipo, e antigamente havia muito essa separação. Pré-impressão não se mete na impressão, né? Hoje é tudo muito unificado. Isso é uma vantagem muito grande, E, porque a gestão e chegava a permite ter uma rivalidade muito grande, né? sempre, sempre, sempre. Nossa, quando você ia na máquina, que chegava na máquina, os caras te tratavam mal, né? É, é verdade, né? E hoje não, hoje é diferente. O levantamento de dados, em números, ele diz o que você precisa atuar, mas a experiência da operacional, ela também ajuda muito a coleta desses dados importantes. Por exemplo, quando nós falamos no sentido de impressão para o gerenciamento de cores para impressão, você vai falar com o operador de uma empresa que trabalha em 2 turnos. Eles têm perspectivas diferentes de uma mesma situação da máquina. Você coloca o material para imprimir de manhã, ela sai de um jeito e à tarde sai de outro. Como é que você vai atuar, né, nisso? Além dos números, porque eles também vão te dar números diferentes, porque eles têm operações diferentes. Por exemplo, um roda com mais Eles têm pressão, até. outro com menos pressão. É. Não, e eles até têm, em teoria, objetivos diferentes. Eles buscam coisas diferentes. E aí Sim, você tem que alinhar esse discurso e dizer assim, olha, não, o objetivo de todo mundo é esse aqui. Né? E aí você vai trabalhando o acerto de discurso, de objetivos dentro da empresa. Né? que nem você estava discutindo outro dia numa live aí, a cor é relativa, né? Vamos pegar o vermelho, né?
Vermelho. Vermelho Sim, para mim é um, vermelho para você é outro. Né? A gente tem sim. vermelhos que são referência, mas cada um tem um objetivo. Para essa coleta de dados, para a gente poder chegar aonde a gente quer e ter, vamos dizer, um resultado positivo. Porque às vezes o resultado ele não fica tão positivo quanto a gente espera. Então a gente precisa reavaliar tudo que a gente está aplicando. Nesse sentido de gestão, você precisa implantar métricas, formas de operação, controles, e uma das coisas que precisa ser adotada, e essa é onde eu queria chegar ali, quando a gente estava falando em relação ao primeiro e segundo turno, a forma da operação ela precisa se igualar. A operação num todo, dentro de uma empresa, ela precisa ter o mesmo objetivo. Né? Vamos imprimir o vermelho Ferrari. Todo mundo tem que saber que é o vermelho Ferrari que a gente quer atingir. Todo mundo, do compras até o cara da expedição, precisa saber que aquele material tem que ser o vermelho Essa Ferrari. comunicação, inclusive, precisa ser efetivada dentro da empresa. Isso. Porque quando nós falamos em gestão dentro de uma gráfica, que a gente tem esse Ó, a embate Estela entre está dizendo aí que cada impressor com seu padrão e quebrar paradigmas. É um grande desafio do gestor. Eu acho que é justamente por aí. Diga a Estela, trabalhei com a Estela está de Santa Catarina, ela tem uma experiência gráfica também bem bacana. Essa questão de padrão. Por exemplo, o operador, você vai trabalhar com fechamento de arquivo, né? A ISO nos permitiu padronizar, né? A gente tem o PDF X1, 1A, o X3. Eu tinha uma dificuldade em uma época dentro da gráfica que cada operador fechava de um jeito, né? Eu dava treinamento, né, em clientes, eu ia para Santa Catarina, São Paulo, dar treinamento de fechamento de arquivo, e eles diziam, o cara da gráfica ensinou assim, o cara da outra gráfica disse que era assim, não existia um padrão. Hoje não, hoje já tem um padrão Sim. definido, e isso é que faz a diferença desde o início. Porque, por exemplo, padronizar qualidade de imagem na criação, isso já é importante. Porque esse tipo de ação, ele, além de fidelizar o seu cliente, te traz benefícios na gestão. Porque se você recebe um material melhor trabalhado, mais redondo, como normalmente a gente diz, né, o seu trabalho interno é menor. Né, a sua chance de erro é menor, né? Uhum. Nós tivemos uma dificuldade de clientes que diziam assim, as minhas fotos estão boas, na impressão ela sai ruim. E numa dessas visitas técnicas, eu perguntei, mas como é que você faz a captação da imagem, né? Antigamente a gente você precisava escanear, hoje você tira foto com o celular. Ele olhava na tela do computador, ele olhava na tela do celular, a imagem estava boa. Só que quando saía para impressão, a imagem saía ruim. Então ele não entendia a diferença de, primeiro lugar, a conversão, né, de RGB para CMYK, porque alguns hips fazem essa conversão. Tem hips que não estão preparados para fazer a conversão, né, jogar para LAB, depois devolver para o CMYK, né. E aí nós temos um aspecto de cores, de conversão, Sim. que vai além disso, né, que eles não vão saber disso. Mas a questão de ter esse ensinamento de que a imagem na tela do teu celular, ela é diferente da impressão. Muitos não conhecem isso. Isso. E, na verdade, a gente sempre trabalha na base de dar mais conhecimento ao cliente, né? Hoje a gente já consegue integrar a cor em todos esses dispositivos. O Murilo, ele está perguntando qual a ISO mais atual da indústria gráfica offset, a 12647-7. Na verdade, a 12647-7, ela é uma subdivisão. A mais atual é a 12647, para a impressão offset é a -2, de 2013, tá? Então, só uma explicação rápida aí, como a gente está falando de gestão lá do outro lado e gerenciamento de cores de cara, deixa eu responder a pergunta. Não, e a 12647, ela é para prova digital. Prova de cor. Prova de cor, né? Então, e aí começa o teu grande desafio com o cliente. Já que a gente entrou aqui no mérito da ISO, você ter uma prova ISO é fundamental hoje. Nós tínhamos Por quê? um cliente de Magazine de São Paulo, que
nós começamos a imprimir a revista dele, e todo mês vinha reclamação que a revista estava com a cor diferente das provas. Ele recebia as provas, a gente mandava para ele, e quando chegava a revista ele reclamava, mas está diferente. E havia uma negociação de custo, ele queria desconto, uma briga gigante. Nós decidimos ir até lá e falar com ele e ver o que estava acontecendo. Quando nós chegamos na sala dele, numa conversa simples, ele falou, não, eu vejo as provas, e está vendo aqui a prova com a revista, onde nós estávamos, a luz não estava boa, então as cores estavam se igualando. Ele falou, mas agora está igual, mas quando eu faço a aprovação das provas, e quando eu recebo a revista, está diferente. A minha pergunta foi, aonde o senhor vê as provas? Ele disse, eu vejo ali naquela cadeira, debaixo daquela abajur, uma luz amarela. Ele via as provas, ele fazia a aprovação dela sentado na cadeirinha dele. Então, quando nós chegamos lá para ver a realidade dele, a gente teve que explicar, queridão, não pode ser aqui, você precisa ter um ambiente adequado para você fazer a prova. Eu vou aproveitar a tua deixa da prova digital e te perguntar de uma situação em que a gente conversou já no passado, de uma das gráficas que você trabalhou, em que vocês faziam um produto diferenciado, né, que era a etiqueta, e aí a produção era feita toda com base em provas entregues para o cliente, mas provas de máquina. Provas de máquina. Qual é o impacto disso na produção? Qual é o custo disso? Como é que você viu essa situação? Assim, essa foi uma realidade que quando eu me deparei, eu falei, é inacreditável que exista isso, né? A nível de custo financeiro. É uma dinâmica da empresa fazer isso. Mas, a meu modo de ver, é desnecessário, porque nós temos tecnologia hoje suficiente para você entregar uma prova digital, né, uma prova de cor, uma prova diferente, como se fosse um impresso real. Por exemplo, ele fala, mas eu não tenho hot stamp. Hot stamp você aplica em cima de uma prova digital. Você pode simular, existem equipamentos hoje. Por exemplo, você precisava fazer, como você entregar uma prova de máquina, você tinha que fazer o acabamento. Tinha que ser o acabamento completo de uma etiqueta. Ao meu modo de ver, por mais que seja uma cultura da empresa, o mercado não permite mais você trabalhar em cima dessa cultura. Nós temos que ter uma cultura, opções diferentes de ganho. Só o tempo que se perde de máquina para fazer essa prova é o tempo que eu estou perdendo de ter uma produção efetiva. Esse tempo de produção efetiva é um custo. Nós estamos deixando de ganhar dinheiro. Essa é a realidade, eu deixo de ganhar dinheiro. E quando eu tive essa conversa sobre fazer a mudança, de trazer uma tecnologia, de fazer a mudança, o que eu escutei foi assim, mas os nossos clientes estão acostumados assim, esse é o nosso diferencial. Mas, às vezes, o cliente também, quando é surpreendido com uma coisa nova, é uma forma muito grande de atrair mais ainda ele, a fidelidade dele, de proporcionar algo novo para ele, com uma eficácia melhor, porque tem uma coisa muito interessante, né? A eficácia e a eficiência são coisas diferentes. E as pessoas, às vezes, não entendem isso dentro do ramo gráfico, né? Certo. É bem por aí. Você está colocando a questão da cultura da empresa, e inclusive a Estela está falando em cultura, e eu vou ver se eu pego o gancho de uma outra pergunta que fizeram também, sobre gestão, a relação entre os setores da empresa, né? A questão de cultura da empresa. O quanto isso é difícil você trabalhar dentro de um processo como esse? Esse é o maior desafio? Não é o maior desafio? Como é que se lida com isso? A palavra é resiliência, né? Com muita resiliência. Porque essa é verdade, né? É verdade. A gente não pode dizer que é uma situação fácil de se lidar. Primeiro, resiliência é característica do brasileiro, né? Não desiste nunca. Bate, apanha, levanta de novo. Vamos embora, né? Eu falo que o significado de resiliência é o poder de se levantar, né? A resiliência é o poder de se levantar. Exatamente. Porque, assim,
Nós temos primeiro a cultura do setor. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Aí nós temos a cultura de diferenças entre os setores. Não se meta lá que eu não se mete aqui que eu não me meto lá, né? Aham. Quebrar isso, lidar com essa cultura de resistência, ela é mais que um quebra de paradigma, é uma quebra do ser humano, de você mostrar que o ser humano pode confiar no outro. Porque Sim, muitas vezes, dentro dessa questão de resistência, é o medo que a maioria tem. Porque nós vemos hoje muito dentro das empresas pessoas querendo crescerem, galgarem, né? E às vezes acabarem não sendo tão amigáveis quanto poderiam ser, tão verdadeiras. Então, a questão da resistência, eu acredito que ela está muito mais ligada ao medo de algo futuro venha te prejudicar do que em si a abertura. Quando nós falamos entre os setores, eu acho que ainda existe em várias gráficas que eu tive visitando recentemente. Eu visitei uma gráfica recentemente, estava instalando um CTP. Eu fiz uma pergunta: o pessoal da impressão vai ter algum treinamento também, vai ter ideia do que é esse CTP que você está implantando? Ele falou: não, impressão é impressão, para impressão é para impressão. Então, o gestor, né, o próprio gestor não tem uma visão de unificar isso, de saber a importância. Que, por exemplo, e, quando nós e eu pegamos uma diria o chapa, seguinte, hã? desculpa, eu te diria o seguinte, essa história de você não mexer no que você está fazendo, a gente não tem mais tempo para isso no mundo. Não, não, Né? não. A tecnologia está avançando tão rápido que daqui a pouco os processos estão mudando e você está ficando obsoleto com tanta rapidez que se você pensar em ficar parado, você já está para trás. Já ficou. Então você tem que. Já ficou, né? Já ficou. Sabe, a minha esposa é advogada, ela disse, ela tem um jargão lá da área que diz assim, né? Camarão que não nada, a onda leva. Acabou, meu amigo. Tchau. Já era, Não, ficou não para é trás. isso? Parou para E, pensar, ficou. então, tem que aprender e tem que se Tem, reinventar. tem. Por exemplo, quer ver uma coisa? Quando algumas empresas, você tem a pré-impressão entrega a chapa para impressão. Qual é o cuidado com a chapa dentro da pré-impressão e qual é o cuidado fora da pré-impressão, na impressão? É o mesmo, Aham. é o mesmo. Mas devido a essa resistência entre setores e resistência de tecnologia, porque as chapas mudaram, elas avançaram. Hoje as chapas são muito mais sensíveis. Você tem que saber pegar numa chapa, senão a digital fica gravada, prejudica a impressão, tudo isso. Então, quando a gente vê como a impressão e a pré-impressão tratam a questão da... Estou citando aqui a chapa, mas dentro disso nós temos vários outros itens que se têm cuidados diferentes. Uhum. Até isso precisa ser quebrado, né? Essa resistência de que o que eles produzem não é tão bom quanto eu estou fazendo. Não é verdade, O porque ele é uma processo coisa só. deles dentro da empresa não é tão importante quanto o meu. Muita gente tem isso. E esse é um fator muito grande para a gestão. Porque aí nós temos o seguinte: gestores de áreas diferentes precisam ter esse entendimento de que nós somos uma coisa só. Nós não somos É uma várias equipe. empresas dentro de uma, nós somos uma empresa, né? Nós somos setores, mas somos uma empresa. Então, foi muito legal, porque em uma das empresas, nós éramos em 8 gestores, a gente acabou fazendo algum curso junto, e a gente tinha essa troca de ideia, de pensamento, de visão, e a gente acabava se entendendo e entendendo o que o outro queria. Isso não existe. Nós estamos tão focados em produção, 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 reunião de metas e isso e aquilo. Nós estamos focados em planilhas, que perde isso. Né? Os Tá. pares, os gestores, os pares precisam ter uma comunicação para que essa comunicação desça para outro nível. Né? Eu Isso, estou de olho aqui no nosso horário e deixa eu te fazer uma pergunta então. A gente estava conversando e você me deu uma visão geral de implantação de gerenciamento de cores dentro das empresas. Aham. Né?
e você teve mais de uma experiência com o gerenciamento de cores e que elas te deram bons resultados. Eu queria que você desse uma palavra sobre como é que é o gerenciamento de cores. Ele realmente se paga? O custo é muito próximo da vantagem? Como é que é isso? Eu diria que o gerenciamento ele não se paga. Ele não se paga porque o gerenciamento é isso aqui, o resultado é gigante pós-gerenciamento. Então ele não se paga, ele não é muito pequeno o custo. É um investimento muito pequeno para o retorno que ele dá. Muito pequeno para o resultado muito grande que ele dá. Quer ver um exemplo? Você pega um impressor, vamos falar aqui do impressor, que trabalhou antes do gerenciamento e agora ele trabalha com gerenciamento. Se você tirar o gerenciamento, o impressor ele vai ficar bravo. Ele vai dizer, não consigo mais rodar, eu vou ficar aqui tocando piano, eu não consigo chegar nessa cor, eu não consigo ter uma impressão decente. O gerenciamento ele é interessante nesse aspecto, porque ele muda a cultura da empresa, ele muda a cultura do capital humano, vamos dizer assim. Por exemplo, você não pode simplesmente achar que, algumas empresas, eu já tive essa oportunidade, já escutei isso, que gerenciamento é somente um perfil de cor. Eu vou trazer o cara, ele vai rodar o chart, nós vamos colocar o perfil e pronto, acabou. Não é isso. Isso é só um pedaço do gerenciamento. O gerenciamento você precisa agora ter controle, ter métrica, ter um processo bem definido, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação... A pergunta dela aí, só para te ajudar. O gerenciamento de cores depende de ser feito só em equipamentos novos? Não, de forma alguma. É interessante essa pergunta, pelo seguinte fato. O gerenciamento ele é possível de ser realizado em qualquer tipo de equipamento, novo ou já em mais tempo de uso. A diferença é que mesmo equipamento antigo, você consegue ter um retorno satisfatório, você consegue pagar o gerenciamento de cores? Sem dúvida. A diferença nesse aspecto é como você cuida da máquina. Você vai fazer um gerenciamento, você põe lá uma lista de itens que você precisa ter para rodar o gerenciamento. Se você tem uma blanqueta boa, a tua rolaria precisa estar limpa, os mancal, cara, forro, tudo precisa estar certinho. Você vai rodar o gerenciamento com a máquina correta. Rodou o gerenciamento, aí põe blanqueta que já está lá há 50 anos sendo usada, não põe forro, calço, sabe? Não cuida da máquina, não lava direito. Então, aí você não cuida do gerenciamento, o gerenciamento não se paga. Quando eu digo que ele é pequeno nesse aspecto e ele muda a cultura, é isso. Então, você cuidar do pH da solução, a limpeza da máquina, a forma correta, criar maneiras e métricas, medições, elas precisam ser contínuas, porque o gerenciamento ele é só um início. Tudo isso você vai fazer porque o gerenciamento pede ou porque isso é uma boa prática de trabalho e que o gerenciamento passa a ser um indutor dessa mudança? Exato, ele é o indutor. Porque assim, veja só, o gerenciamento não é uma coisa barata. Em todos os aspectos. No sentido de eu pagar, vamos colocar aqui pagar você para vir na minha empresa, para fazer o gerenciamento, é um custo. Além desse custo teu, eu vou ter o custo de minha máquina vai estar sem produção. Então, eu estou sem produzir. No momento em que eu estou rodando o gerenciamento, eu estou sem produção. Então, entre aspas, neste momento eu estou tendo um prejuízo, porque a minha máquina ela está parada para a produção. Ela está parada ela está rodando efetivamente, mas para o gerenciamento. Mas eu não estou produzindo, eu não estou ganhando dinheiro. O fato de eu ter o gerenciamento e não manter padrões que provavelmente na grande maioria já não existiam, ele vamos dizer, fundamental. Essa é a palavra, ele é fundamental. Sem isso, você vai ter um prejuízo maior. Porque daí o gerenciamento ele vai perdendo a sua eficácia, o seu controle deixa de ser efetivo e o resultado lá na ponta não é aquilo que você espera. Você disse que o gerenciamento de cores é caro. Deixa eu dar uma puxada aqui. E você disse que, na prática, entrando uma ligação aqui agora,
É para E o saber se pior, está tudo bem com a tua testa aí, ó. cara, hoje eu dei uma batida que foi incrível, né? É, o pessoal está preocupado aí. É, né? Caiu uma telha na minha cabeça, cara. Deu um rasgo aqui, assim. Daqui a pouco eu vou sair daqui, depois eu vou levar ponto. Nossa! Então, na verdade, você disse que o gerenciamento de cores é caro porque você para a máquina para fazer, mas você também já me contou de casos em que as máquinas, depois do gerenciamento de cores, elas têm uma produção muito superior ao que era antes. Quer dizer, Muito. esse tempo parado, ele é um investimento para que você possa depois ter um OIE, ter uma produção, um tempo de produtividade da máquina muito maior. É por aí ou não é? Sim, né? Por aí. Por exemplo, nós fazíamos, numa empresa que eu trabalhei anteriormente, nós fazíamos uma reunião mensal e nós medíamos o tempo da máquina parada. E o tempo da máquina parada, nós medíamos o porquê. Então, por problema de chapa, por problema de tinta, porque não chegava na cor, problema com papel, e essa dezena de situações. Quando nós chegamos com problema de cor, ele era gigante. O setup da máquina era muito grande. O desperdício de papel para você chegar na cor era muito grande. Pós-gerenciamento, a redução foi muito grande. Nós tivemos mais de 20 horas de ganho dentro de um turno. O setup ele ficou muito rápido. No mês, eram 20 horas de desperdício. Essas 20 horas, elas praticamente desapareceram. Porque se você colocar que agora você tem 30 minutos de perda de tempo para uma dificuldade na máquina em relação a chegar na cor, é muito grande. Se nós aí precisa separar essa situação em dois momentos. Primeiro, quando nós temos a planas, né? Planas tem um setup diferente, tem uma condição diferente, uma velocidade diferente, mas também um custo grande. E hoje, eu acredito que a maioria do mercado gráfico roda com planas. Né? Então, Tá. nesse setup, veja só, quanto mais lento ele for, quanto mais moroso ele for, a gente está perdendo papel, está perdendo tinta, hora máquina, né? hora operacional, OAE, a empresa que tem OAE, vai lá embaixo, não vai bater meta. Com gerenciamento, não. Você tem já uma tecnologia, né? Muitos vão receber o seu CIP, vai ter uma prova ali calibradinha, também o gerenciamento na prova. Ele vai startar já com a carga de tinta bem próximas, vai fazer ajustes que é necessário, muito pequenos, porque o gerenciamento já está permitindo isso para ele. Então, o setup diminui, tudo diminui. O resultado da impressão, no sentido de qualidade e tempo, é muito grande. O gerenciamento, quando nós olhamos de uma forma de custo do gerenciamento, ele parece que não é vantajoso. Mas quando nós olhamos a máquina produzindo depois, é lindo. Você põe o material na máquina, é produção atrás de produção. Para uma rotativa, então, muito, muito, muito importante. Eu trabalhei numa empresa, você teve a oportunidade de fazer um trabalho comigo lá, que a máquina, né, ficava meio turno parada por causa de cor. Meio turno. É um absurdo a gente ter uma máquina parada meio turno porque não consegue chegar na cor. Pós o gerenciamento, a máquina só produzia. Eu descia até a máquina, eu achava um barato, o barulho da tinta. Eu escutava o barulho da tinta no cilindro. Eu não escutava isso antes. A máquina trabalhando direto. E chegou a ter aumento de produtividade no sentido de aumento de velocidade de impressão? Sim. Ou foi só... O SKU da máquina aumentou. Aí a gente eu acompanhei essas medições. O SKU da máquina, realmente, a velocidade nominal dela disparou. Todas as máquinas, de planas a rotativa, onde foi colocado o gerenciamento, a visão, a produtividade é outra. É infinitamente maior. É infinitamente maior. Porque daí também tem o seguinte, Marcelo, quando nós falamos de pós-gerenciamento, é porque todo mundo já está enraizado nele, que vai ser melhor para ele. Ele já absorveu, todo mundo dentro da empresa já absorveu que o gerenciamento é só vantagem para ele. Isso é muito bacana. Né? Inclusive, uma vez eu estive numa gráfica em que um impressor estava tentando fazer todo o acerto
E ele já estava ali há 1 hora, 2 horas, tentando acertar e baixava a tinta, subia a tinta, e ele não conseguia acertar. E aí eu dizia assim para ele, tá, vamos parar e vamos pensar no que você está fazendo. Uhum. Vamos fazer o básico, o checklist. A Nossa. tua curva está certa? A tua chapa está certa? Aí a gente foi descobrir que a chapa estava errada com a curva errada para aquele papel que ele estava rodando. Uhum. Daí eu cheguei assim para ele, para tudo, começa de novo. Manda para a impressão fazer uma chapa com a curva do papel que você está usando, assim, e com a chapa que você quer usar, porque eles trabalhavam com 2 chapas diferentes. Uhum. Aí, na hora que ele começou a rodar, ele acertou a cor muito rapidamente. É muito rápido. Né? Em questão de 50, 100 folhas, ele já estava produzindo. Né? Rapidamente. Você me falou sobre checklist, para a gente poder fechar essa nossa live, porque daqui a pouquinho acaba aí o nosso tempo. Você me falou que checklist tem um sabor diferente. Como é que é isso? Tem. Porque o checklist ele vem desse levantamento de dados que a gente conversou anteriormente, né? Então, o checklist você vai ter ele dentro da pré-impressão, você vai ter ele no sentido de fechamento de arquivo, checagem de arquivo, checklist para prova de cor, checklist para gravação de chapa, revelação de chapa, para impressão. Um checklist bem formulado, ele vai te dar uma rotina que você criou. Você trabalhando dentro dessa rotina, você vai no teu checklist, por exemplo, vamos pegar aqui, então, a curva. Na saída da chapa, tipo de papel, você vai lá, colchê. Então, você tem uma curva para o colchê, né? 27 segundos restantes, ó. Pessoal, a gente derruba a live e a gente começa de novo daqui a pouco. Podem entrar de novo. Eu vou chamar a live de novo. Continue, Félix. Então, o checklist, você vai seguindo ele é aquela rotina sua. Parece bobeira. É só um exemplo. Para quem já usou seguro, o cara vai guinchar seu carro, ele tem que preencher um checklist.